Irmãos e irmãs, graça e paz, eu quero compartilhar com você, nessa noite de quinta-feira, mais uma palavra de fortalecimento, de esperança para abençoar sua vida e a vida da sua família. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos por esse tempo de ajuntamento online, que nesse momento de compartilhar da tua palavra, o Senhor continue nos orientando, nos direcionando, que possamos absorver tudo que precisamos aqui e colocarmos em prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Te convido então a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 43 a 48. Lucas, capítulo 8, de 43 a 48. Evangelho de Jesus, segundo a redação do evangelista e médico Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, que vai dizer assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na barra do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio, tremendo, e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que a gente acabou de ler, ele está relacionado a um determinado momento da história bíblica em que Jesus ele é expulso de uma cidade chamada Gadara. Então ele havia acabado de curar um homem que, de certa forma, era dominado por muitos demônios, e não é à toa que na Bíblia ele é conhecido como o endemoniado gadareno. E as pessoas, então, vendo que aquele homem agora estava liberto, sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, sempre vai ser assim, tem pessoas que não vão ficar felizes com a nossa vitória, mas com a nossa derrota. E é isso que está acontecendo aqui. As pessoas vendo esse homem liberto aos pés de Jesus ficaram com muito medo e pediram que Jesus saísse da terra deles, porque esse homem vivia endemoniado e agora, de repente, instantaneamente, alguém o libertou. Então Jesus, ele meio que é rejeitado naquele lugar onde o milagre desse endemoniado é realizado, e ele tem que ir para o outro lado do lago ou do mar. Jesus tem que subir no barco e vai embora. E aquelas pessoas expulsam Jesus, de certa forma, de lá. Tipo assim: o Senhor está causando problema demais aqui. Está dizendo que é o Messias, está fazendo milagres, e a gente nunca viu um negócio desse. Eu acho que o Senhor também é endemoniado. Então sai daqui. Jesus tem que sair de lá. Ele sai daquela região, mas quando ele chega do outro lado do lago, a Bíblia vai dizer que ele é recebido com muita empolgação, com muito calor, com muita alegria por uma multidão lá em Cafarnaum. E essa multidão, vai dizer a Bíblia para nós, apertava meio que Jesus de todos os lados, né? É ombro a ombro, todo mundo dando cotovelada em todo mundo se empurrando. E no meio dessa multidão, eu queria que você prestasse atenção, você já conhece o texto, duas pessoas se destacam aqui. Um homem chamado Jairo e uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. Você que é mulher sabe muito bem do que eu estou falando. Eu queria que você se atentasse nesses dois personagens aqui do texto, que são bem diferentes um do outro.
Existe, na verdade, um contraste muito grande entre eles. Jairo era um líder da sinagoga e essa mulher era uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso, essa mulher era excluída da comunidade religiosa. O Jairo era rico, a mulher perdera todos os seus bens em vão buscando saúde. O Jairo, líder da sinagoga, teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora está perto da morte. A mulher, pelo contrário, ela sofre há 12 anos em uma doença que está impedindo ela de ser mãe. O Jairo faz um pedido público a Jesus, a mulher é o contrário. Ela se aproxima de Jesus com um toque silencioso e anônimo. O texto vai dizer que Jesus atende essas duas pessoas, mas atende a mulher primeiro. Agora, olha o sofrimento dessa mulher. 12 anos de tentativa, 12 anos de busca, 12 anos de esperança frustrada. 12 anos, gente, de enfraquecimento constante, 12 anos de lágrimas, 12 anos de sofrimento sem trégua. Apesar de tudo isso, essa mulher era uma batalhadora, uma guerreira, sabe? Ela não ficou amuada num cantinho reclamando da vida, sabe? Se fazendo de vítima. Não, ela correu atrás da solução. Ela bateu em várias portas, ela buscou várias saídas para o seu problema. E de certa forma, ela aqui não apenas perdia o seu dinheiro, mas perdia aceleradamente a sua saúde, ficava cada vez pior, diariamente perdendo sangue. E dia após dia, acredito eu, é como se ela estivesse morrendo aos poucos. Então ela não apenas estava perdendo a vida, como não podia também gerar vida. Essa era a situação dessa mulher. Para piorar, segundo a lei judaica, a mulher com hemorragia não podia relacionar-se com o marido. Então, ela estava impedida de ter contato com seu marido por 12 anos. Se ela era uma mulher casada, seu casamento já devia estar abalado. Se ela fosse solteira, se ela foi solteira, ela estava impedida de sonhar com o casamento. Porque, segundo a cultura dos fariseus, dos judeus, na verdade, uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com as pessoas, isso era lei. Então ela devia viver enfiada dentro de casa. Que coisa terrível. Então ela estava possuída de muita vergonha. E ela chega anonimamente, com muito medo, com vergonha de que alguém a veja, com medo de que alguém a pegue em flagrante. Ela chega anonimamente para tocar em Jesus, com medo de ser rejeitada assim. Porque, segundo a lei, se Jesus tocasse nela, até ele se tornaria impuro. Uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar nem no templo para adorar. Hoje a gente está doido para entrar no templo, mas a mulher do fluxo de sangue não podia fazer isso enquanto o mundo estava normal. O normal deles era que a mulher de fluxo de sangue não poderia entrar no templo, qualquer tipo de doente não podia entrar. Então ela era impedida de participar das festas e dos cultos. E os rabinos declaravam que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo que tocavam, inclusive utensílios domésticos. A mulher do fluxo de sangue naquela época, se tocasse em uma panela, a panela estava contaminada. Olha que coisa terrível. Então a gente percebe que a doença dela é crônica, é uma doença grave. A medicina não tinha mais resposta para o seu sofrimento. Os médicos renomados da cidade não puderam ajudá-la. Mas depois de procurar vários médicos, sem encontrar solução para o seu problema, essa mulher ficou sabendo de um homem que estava indo além da medicina, que dava vista aos cegos e purificava os leprosos, um homem que libertava os cativos e levantava os aleijados, um homem muito famoso que estava ressuscitando até os mortos e devolvendo o sentido da vida para os pecadores que se arrependiam. Ela ficou sabendo, gente, de um homem chamado Jesus de Nazaré.
Então ela devia ter pensado: ainda tem esperança. Se esse homem faz tudo isso, se ele fez tudo isso que estão falando, eu acho que ele pode me curar. E no meio de uma multidão que apertava Jesus, a mulher foi com garra, com força, foi com muita fé, tocou nas vestes de Jesus, até que ele pergunta: quem me tocou? Saiu poder de mim, eu senti, alguém me tocou. Fui eu, Senhor, disse a mulher. Jesus, então, olha para ela no chão e diz a ela: vá em paz, filha, a tua fé te curou. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas lições a gente aprende com esse texto profundo aqui. Primeiro, muitos comprimem, muitos apertam, muitos empurram, muitos batem de frente com Jesus, ombro a ombro, cotovelo com cotovelo. Muitos se reúnem em volta dele, mas a verdade é que poucos tocam nele pela fé. Poucos chamam a atenção dele. Jesus vira e mexe, ele estava no meio da multidão. Ele sempre atraiu as multidões. Então aqui no texto, a multidão está apertando ele, está empurrando ele, mas só essa mulher toca nele diferente. Só ela recebe a cura. Sempre que no meio da multidão alguém tocava em Jesus, isso mexia muito com o seu coração. Mas a maioria das pessoas que buscava Jesus naquela época não tinham contato pessoal com ele, e assim acontece com muitos de nós hoje. Aos domingos, a multidão é alimentada pela palavra do Senhor. A porta do templo agora está fechada, já vai reabrir, mas quando estava as portas do templo abertas, a multidão ia à igreja. Aqui e ali alguém era visto e encontrado chorando por seus pecados. Muitas pessoas iam à igreja porque estavam acostumadas a ir e vir. Mas estar em contato real com Jesus não é o que as pessoas esperavam acontecer. As pessoas até hoje continuam indo e vindo até Jesus voltar, entrando na igreja, saindo da igreja, ouvindo palavra e deixando de ouvir, e não tocam em Jesus e não chamam a atenção dele. Alguns oram, mas não tocam em Jesus pela fé. Outros assentam-se ao redor da mesa do Senhor, mas não têm comunhão com ele. Participam do corpo e do sangue dele indignamente, no conformismo, se conformando com seus erros, com seus pecados. E tomam a Santa Ceia achando que isso vai blindar a sua fé, isso vai os prevenir de algum mal. As pessoas são batizadas com água, mas não são batizadas com o Espírito. E esse batismo que eu falo é de transformação. Comem o pão, bebem o vinho, mas não se alimentam do Senhor. Cantam, oram, se ajoelham, ouvem a palavra, mas isso é tudo, não tocam o coração do Senhor. Irmãos e irmãs, precisamos atentar nisso, porque às vezes nós somos levados a Jesus, como essa mulher, por causa de um sofrimento, por causa de uma enfermidade, de um casamento corrompido ou rompido, de uma dor que nos aflige, para tocar nele. Às vezes, as circunstâncias da vida vão nos parar, a gente vai ter que olhar só para ele e entender que nós dependemos só dele. Essa mulher foi levada nessas circunstâncias, o Jairo foi levado nessas circunstâncias, mas essa mulher rompe todas as barreiras e vai tocar nas vestes de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí na tua casa. Não abra mão de tocar em Jesus hoje. Não se contente apenas em orar porque o pastor pediu. Não desista de estar verdadeiramente em contato com Jesus. Não se contente em apenas entrar no YouTube e ouvir uma pregação. Toque hoje nas vestes de Jesus. Você mesmo, do teu jeito, da tua maneira, faça a sua parte. Toque publicamente ou toque anonimamente, mas toque verdadeiramente em Jesus. A mulher não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus. Ela tocou em Jesus pela fé e foi curada. Quando Jesus vai curá-la, ele não diz assim: filha, eu te salvo. Ele diz assim: filha, a tua fé mexeu comigo. Ela te curou. Ela tocou em Jesus sobre grandes dificuldades. Havia uma grande multidão, perceba.
Ela estava no meio dessa multidão, doente, fraca, impura, rejeitada. Mas ela vai com muita fé e toca em Jesus secretamente. Quero dizer para você que está aqui comigo nesta noite, mesmo que a tua esposa, mesmo que o teu marido, seus filhos não saibam, Jesus pode libertar você do teu mal nessa noite. Toque nele pela fé. Essa mulher toca em Jesus humildemente, silenciosamente. Ela prostra-se tremendo aos seus pés. E é assim que acontece quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Toque em Jesus pela fé. Segunda coisa que eu aprendo com ela é que aqueles que tocam em Jesus pela fé são totalmente curados. Qual é a tua dor nesta noite? Qual é o teu mal? Qual é a tua doença? A tua enfermidade é física, é espiritual? Aqueles que tocam em Jesus pela fé são totalmente curados. A mulher foi imediatamente curada. Em Jesus existe cura para todas as nossas enfermidades físicas ou espirituais. Essa mulher foi curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, completamente curada. Se Ele quiser curar você, Ele faz o que Ele bem entender. E esse mesmo Jesus que curou a mulher está aqui, está aí nessa noite. A cura completa para o maior pecador. Ainda que uma pessoa esteja afundada no pecado, existe cura. Ainda que uma pessoa esteja possessa de demônios. Lembra que ele saiu lá do endemoniado gadareno, o Jairo chamou a atenção dele, a mulher também. Ainda que uma pessoa esteja possessa de demônios, existe cura. Ainda que a sua mente esteja cheia de dúvidas, elas poderão ser dissipadas, destruídas quando você tocar em Jesus. Ainda que você tenha caído até depois da cura, existe restauração para você se você tocar em Jesus e poder nessa noite. O sangue de Jesus continua tendo poder. Você pode ser uma pessoa estranha para a multidão, mas não é para Jesus. O seu nome pode ser apenas alguém e Jesus saberá quem é você. Ele sabe, Ele te conhece. Queridos, se a gente tocarmos em Jesus, o poder da cura tocará em nós e nós seremos conhecidos no céu. Quero terminar dizendo, eu não sei, talvez você esteja sofrendo há muitos anos. Talvez a sua doença também se arrasta por décadas e décadas, como esta mulher. Mesmo que tudo pareça estar perdido, a boa notícia que eu trago para você, que chega aí dentro do teu lar nesta noite, é que ainda há uma saída. Com Jesus sempre tem jeito. Os problemas, as dores dessa vida não duram para sempre. A bênção com que Jesus despediu-se dessa mulher, uma promessa para mim e para você agora. Nós talvez estamos nessa pandemia, nessa circunstância com medo, com angústia, com uma hemorragia existencial. Mas agora, depois desta palavra, depois da boa nova, podemos voltar para perto de Jesus. Voltar para a nossa vida, porque essa pandemia já está acabando em nome de Jesus. Podemos voltar para as ruas, para a igreja, com a bênção da cura, da salvação, da restauração, da libertação dos pecados mais devastadores e sermos livres, completamente curados e livres em Cristo Jesus. Se nós tocarmos em Jesus hoje, diferente de como nós entramos nessa circunstância, nessa pandemia, podemos sair transformados, podemos voltar para a nossa vida, a nossa normalidade, em paz, curados e transformados pelo poder do Senhor. Que Jesus abençoe você, que você toque nele pela fé, da tua maneira, do teu jeito. Eu não sei se você vai ir se arrastando e tocar na beirada da roupa dele. Eu não sei se você vai entrar no teu quarto, o que você vai fazer. Que eu quero te orientar como pastor, que você toque em Jesus e seja transformado, curado, que a tua resposta chegue, que você seja bem-aventurado, mais que feliz, para a honra e glória
do Senhor Jesus. Amém e amém. Feche os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, obrigado pela tua palavra. Depois de sermos ricamente alimentados por ti, minha oração para que o Senhor continue tocando no meu coração, no coração dos meus irmãos e irmãs, para que possamos continuar tocando ao Senhor. O Senhor sempre esteve no meio da multidão enquanto esteve como homem entre nós. E agora em espírito também vira e mexe está no meio de nós, no meio de grandes multidões, mas poucos tocam em ti, poucos têm chamado a tua atenção. Todo mundo até te empurra, Senhor, dizendo assim, dá licença, porque o Senhor não é prioridade. Prioridades são outras coisas, mas nós queremos dizer para as pessoas, dá licença, porque eu vou tocar nele. Ele é mais importante do que tudo. Que aquele que tocar em ti nessa noite seja completamente curado e transformado. Seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, transformado, curado, liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, ministrar a bênção da cura sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família nesta noite. Que nos ajude a termos uma fé como a fé desta mulher que tocou em ti, Jesus, e foi completamente curada de um mal que ela sofria há 12 anos. Nós queremos tocar em ti, começar agora. Queremos colocar diante de ti as nossas dificuldades, tocar no Senhor poderosamente, recebermos a nossa vitória de acordo com a fé de cada um de nós, porque tu és o mesmo Deus, o mesmo Jesus Todo-Poderoso. E se eu posso olhar para a fé de cada um de nós e ministrar a bênção da cura, da restauração, o cumprimento das tuas promessas, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Amém. Deus abençoe você. Uma ótima noite de quinta-feira na presença do Senhor. Estenda as suas mãos. Receba a bênção. Que a bênção de Deus Pai, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que cura, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje, para todos sempre. Todos digam amém e amém. Um abraço, paz.